Gente, eu sou o Rodrigo Chico Prats, meu nome dele. Eu não posso deixar de fazer um agradecimento imenso dessa palestra ao professor orientador Leonardo Luiz, também aos professores Thiago Ávila, Victor Sabino e Leonardo Vasconcelos, que me auxiliaram imensamente na produção dessa palestra. Espero que seja produtivo para os senhores. Meu tema hoje é mostrar para vocês como que o IDH não é uma correspondência exata da qualidade de vida. Primeiro essas siglas, PIB, IDH, PIB per capita. Quando eu falo que um país cresceu no PIB, o que vocês acham disso? Bom ou ruim? Pois é. É isso que eu vou tentar desconstruir um pouquinho na mente de vocês. Como o PIB pode ser negativo. Prosseguir. Como é medido o PIB? O PIB é uma medida de todas as riquezas oficiais que tem no território de um país, ou seja, trabalhos informais, produções domésticas não entram nesse critério, nesse quesito. Por exemplo, você decide vender cocada na praça. Isso não vai entrar no PIB. Por quê? Porque é um serviço informal, você não declara a Receita Federal que você está realizando e não tem nota fiscal. Então, assim, ele não é incluído no PIB. O PIB é uma medida das riquezas oficiais de uma nação. E PIB foi elaborado pelo engenheiro economista americano Simon Kuznets. No contexto da Segunda Guerra Mundial, foi encomendado a esse economista para os Estados Unidos e Inglaterra que ele elaborasse um medidor que visasse mensurar a capacidade de produção bélica que esses países tinham, apenas como forma de exibir poder. E foi nesse contexto que Simon produziu o PIB como forma de afirmar: a renda é o produto básico que a gente utiliza para armamento bélico, e a partir disso o país que tem mais renda tem maior capacidade de produção bélica e sim, ele é mais poderoso. Esse foi o intuito inicial do PIB. E Simon ainda alertou: não podemos considerar o PIB como um medidor de desenvolvimento humano, porque o PIB ele se limita à renda produzida, somente isso. Não diz respeito a nenhum outro quesito que não seja esse. E aí, no mesmo viés que vocês estavam me afirmando aqui anteriormente, o PIB cresce no Maranhão e no estado mais pobre do Brasil. O PIB do Maranhão cresceu 10,3%, chegou aos 52,1 bilhões de reais em 2011. Conotação extremamente positiva está sendo atribuída a esse crescimento do PIB. Será que ele foi benéfico, de fato, para a população maranhense? Já passou pela cabeça de vocês a possibilidade de que uma empresa se instalou no Maranhão, concentrou toda a renda e os maranhenses que estavam na pobreza, na miséria e com qualidades pífias de vida prosseguem nessas condições? É uma questão que tem que ser muito analisada nesse momento. PIB criado, será que ele é um bom medidor? Como o próprio criador do PIB disse, ele é um bom medidor que diz respeito à renda. Fora isso, o PIB não tem capacidade, não tem abrangência suficiente para tirar outras conclusões, como por exemplo qualidade de vida e desenvolvimento humano. Longe disso. Foi assim que na década de 60 e 70 o PIB começou a sofrer duras críticas dos economistas de fora mundial. E como substituição ao PIB no que tange ao desenvolvimento humano, foi elaborado o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH tem 3 pilares: a longevidade, ou seja, a expectativa de vida que uma pessoa tem ao nascer; o PIB per capita, que seria o PIB, o Produto Interno Bruto, a quantidade de riquezas que um país possui dividida pela população total desse país; e o índice de escolarização, que até 2009, esse índice de escolarização era somente a taxa de analfabetismo. Mas como é muito raso e pouco efetivo medir a taxa de analfabetismo como índice de escolarização, então foi substituído em 2010 como índice de escolarização na análise
do comparecimento à escola no ensino básico, no ensino fundamental e no ensino médio, como forma de aprimorar esse quesito da mensuração do IDH. O IDH aqui, como só para exemplificar um pouco, ele é subdividido nos grupos de desenvolvimento muito alto, alto, médio ou baixo. Nos grupos de desenvolvimento muito alto, países que têm o IDH até próximo de 0,8, ou seja, somando matematicamente os três quesitos, eles têm um aproveitamento de 80%, índice de desenvolvimento de 80% deles, que é considerado muito alto. A partir de 0,7, mais ou menos, é considerado alto, o que chega a ser até um pouco engraçado de se analisar, porque a média mundial do IDH é 0,702. Então, a partir disso, está sendo afirmado que o mundo como um todo encontra-se num estágio de desenvolvimento alto. E não é bem assim. E não é bem assim. O mundo ainda encontra muitas defasagens na questão humana e ainda encontra duras críticas em relação a fatores que faltam no IDH. E só para completar a descrição, entre 0,7 e 0,5 mais ou menos é considerado um índice médio e abaixo disso um índice baixo de desenvolvimento humano. E a partir disso, a partir da criação do IDH, o PIB começa a ser considerado um fator limitado e o IDH começa a assumir um papel crucial de medidor da qualidade de vida. Só que, peraí, vamos voltar lá. O PIB é considerado limitado e o IDH é considerado um medidor exato da qualidade de vida. Só que o IDH, ele abrange o PIB. É uma coisa que eu não vou saber explicar nesse momento para vocês, porque eu não sei com qual intenção o PIB foi incorporado ao IDH, visto que o IDH tinha a proposta justamente de substituir o PIB. Provavelmente na época eles não conseguiram analisar um medidor que fosse mais efetivo na análise do desenvolvimento humano, da qualidade de vida. Então foi nesse contexto que o economista paquistanês Mahbub ul Haq, ele junto às Nações Unidas criou o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e o RDH, que é o Relatório do Desenvolvimento Humano. A partir disso, ele visou explorar mais o IDH, difundir ele mundialmente, tornar o IDH um medidor unificado a todas as nações e ainda propor sempre melhorias a esse medidor que deve sim estar em constante alteração, porque a demanda das sociedades ao longo do tempo, isso inclusive acho que é o tema de um outro TED aqui que a gente tem, ela muda, a dinâmica das sociedades muda, então os critérios de avaliação devem mudar também. E temos também como agente importantíssimo nesse contexto Amartya Sen, que é um economista indiano, que foi responsável pela elaboração da questão matemática do IDH. Ele pegou a ideia que o economista paquistanês e o Fórum da ONU tinha concluído que era necessário para ajudar o desenvolvimento humano e matematizou isso, transformou num cálculo matemático viável. Revisando mais uma vez, é crucial que esteja bem ativo na cabeça de vocês que o IDH tem como base os pilares da longevidade, do PIB per capita e da escolarização para análises futuras. O IDH foi criado. E agora, o problema da mensuração da qualidade de vida foi resolvido? É isso que nós vamos ver agora. Como em março de 2008, o presidente francês, ex-presidente agora francês, Nicolas Sarkozy, estava muito insatisfeito com as diferenças e a discrepância que havia entre a análise que os próprios sociólogos e cientistas sociais franceses faziam da sociedade, estava muito diferente da análise que a ONU fazia e que as instituições competentes do IDH faziam sobre a França. Então, a partir disso, ele começou a ficar um pouco satisfeito e buscou: será que o IDH realmente tem uma correspondência exata com a qualidade de vida? Será que esse IDH realmente está sendo fiel ao que de fato ocorre no meu território? E a partir disso, ele convocou o senhor Jean-Paul Toussaint, não sei falar esse nome em francês, Jean-Paul, não sei.
Ele é um economista francês de mais alto escalão que foi convocado pelo senhor presidente Nicolas Sarkozy para fundar uma comissão que estudasse de fato o IDH e apontasse seus fatores limitados, seus fatores que devem ser substituídos e seus fatores que devem ser aprimorados. E a partir disso ele convocou o economista e cientista social americano Joseph Stiglitz, que praticamente coordena o projeto, coordena as pesquisas, tem um papel importantíssimo na pesquisa de aprimoramento do IDH. E, vocês lembram dele? Ele envelheceu um pouquinho, né? Amartya Sen, o próprio elaborador do IDH, participa dessa comissão como forma de elaborar e aprimorar ainda mais o próprio medidor que ele elaborou inicialmente. Foi feito um relatório dessa comissão após anos de pesquisa, e evidentemente um relatório muito extenso, mas que as principais críticas e as que eu julguei mais urgente para ser comentadas nessa palestra que foram feitas na produção final dessa comissão é a questão do coeficiente de Gini, questão da medida de renda familiar ajustada, da violência e da segurança, de uma perspectiva sustentável do dito desenvolvimento socioeconômico e ainda do índice de suicídio, que sim diz respeito também à questão de violência e segurança, mas é um fator muito peculiar e que eu acho assim, bastante interessante a gente analisar ele isoladamente. Coeficiente de Gini. Coeficiente de Gini é uma medida da desigualdade social no que tange somente a distribuição de renda. Ele varia de 0 a 1. 0 é a utópica igualdade máxima, na qual a renda de todos os indivíduos seria igual até nas mínimas frações monetárias. Já o 1 corresponderia à desigualdade máxima, no qual somente um indivíduo é detentor de toda a renda de um território e os demais não têm nada, absolutamente nada. E numa comparação do IDH com o coeficiente de Gini, pode-se observar que o IDH está em ordem, top 10. Observe no Gini. Gini da Noruega é muito bom, é de fato exemplar, um dos menores Ginis que temos. Mas aí já começa a crescer quando passamos para a Austrália e a discrepância maior é quando chegamos aos Estados Unidos da América. Como pode os Estados Unidos da América ser considerado por esse medidor o terceiro país mais desenvolvido do mundo, sendo que ele apresenta um nível médio de desigualdade social? As pessoas nos Estados Unidos não têm as mesmas oportunidades. Muitas pessoas que nascem no interior não têm muita oportunidade de escolarização, de acesso à saúde, que são critérios básicos para se alcançar uma qualidade de vida, enquanto pessoas que moram em cidades um pouco mais populosas e desenvolvidas do ponto de vista das instituições têm uma oportunidade muito maior de alcançar uma qualidade de vida. Muito relacionado à questão do coeficiente das desigualdades, a mensuração da renda familiar ajustada. O que é isso? Foi uma proposta feita, partiu até mesmo do próprio Amartya Sen, para substituir o PIB per capita. Finalmente, ele percebeu que ele havia incluído no seu medidor o próprio medidor que ele visava descartar como desenvolvimento humano. É uma aplicação do ideal de Gini na renda familiar. O que isso propõe? Ele vai pegar, por exemplo, no Brasil, o IBGE, que é o Instituto competente, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai pegar as famílias brasileiras, uma a uma, e medir a renda. E depois ele vai fazer uma estatística geral que demonstra as famílias que estão na extrema pobreza, as famílias que estão no estágio frágil, as famílias que estão na classe C, por exemplo, que não estão no desenvolvimento mais alto, mas também não estão nas piores condições, a população encontra-se no desenvolvimento mais alto. E a partir dessa mensuração de renda familiar ajustada, consegue-se finalmente substituir o PIB como um integrante medidor de renda do IDH. Ainda de ser considerado violência e segurança, que é uma pesquisa que foi feita que mensura o nível de violência a partir das variáveis corrupção, número de homicídios por 100 mil habitantes, população carcerária relativa, gastos militares, presença ou não de tumultos, conflitos internos e ainda acesso à educação, porque a ONU acredita como pilar fundamental para se evitar que a violência aconteça, a educação dos jovens e crianças. Então, ainda nesse slide eu queria fazer uma comparação novamente envolvendo os Estados Unidos da América, que tem o terceiro maior IDH do mundo, de 0 a 1 atualmente, 0,914,
que é uma medida bem alta, e com um valor semelhante à Nova Zelândia, que tem o IDH de 0,910. Na teoria, na tese que o IDH é um medidor correspondente à qualidade de vida, os índices de violência e segurança desses países deviam ser semelhantes. Mas a gente observa que os Estados Unidos da América é o 65º país mais violento do mundo, encontra-se vários protestos e conflitos internos, e enquanto a Nova Zelândia é o país mais pacífico, onde a violência e a ameaça de segurança são remotíssimas. Então a gente vê a discrepância que tem entre fatores que são intrínsecos à qualidade de vida, como a violência e a segurança, e o índice de desenvolvimento humano, que é o IDH. Aí tem uma foto de um protesto violento nos Estados Unidos. A sustentabilidade. A sustentabilidade, ela tem como 3 pilares o âmbito econômico, social e ambiental. O âmbito econômico diz respeito a uma economia mais sólida, é isso mesmo que eu queria dizer, uma economia sólida. Por exemplo, os Estados Unidos da América têm um índice de desenvolvimento altíssimo. Em 2008, enfrentaram uma crise financeira absurda devido a uma bolha especulativa que surgiu e provou que sua economia, por mais que seja desenvolvida e tenha mercados para manter, não é uma economia sólida. No âmbito social, a questão das desigualdades sociais que já foram mencionadas anteriormente, como pode estar atendendo ao lado social da sustentabilidade? Porque o mundo hoje é muito visado em relação ao conceito de sustentabilidade. Como pode o IDH ignorar esse princípio, essa perspectiva em suas medidas? A questão ambiental. O Oman, por exemplo, tem um PIB 2 vezes maior que o PIB brasileiro, só que ele se baseia na extração petrolífera. E se o petróleo acabar? Além de prejudicar o solo, prejudica também uma economia futura. Quando o país se acomoda na questão do petróleo, posteriormente, se esse petróleo se tornar mais escasso, com que a economia vai sobreviver? Ainda índice de suicídio, esse é um número bruto, eu não encontrei dados relativos de todos os países, até que alguns países se recusam a publicar dados relativos. Vemos que há uma discrepância enorme entre o ranking de número de suicídios e os IDHs aqui. Então, é um medidor que tem que ser considerado sim. E os países nórdicos, que são considerados os mais desenvolvidos do mundo, são países que têm taxa de suicídio relativa proporcional à população, altíssimas, inclusive chegam a ter taxas de suicídio maiores que as taxas de homicídio. Então eu pergunto, será que com segurança, com desenvolvimento econômico, com tudo, ainda assim a pessoa pode ser feliz e ter uma qualidade de vida? O número de suicídios evidencia que não, que realmente os fatores que o IDH considera hoje, eles são limitados a uma perspectiva de qualidade de vida. E eu quero que você chegue de conclusão dessa palestra, se algum desses 3 conclusões vier à sua cabeça no momento que você for analisar um IDH, qualquer tipo de medidor de desenvolvimento humano da próxima vez, meu trabalho aqui estará completamente feito. Criticidade analítica. Até mesmo nas campanhas eleitorais do Brasil esse ano, foram feitas menções a IDH e outros medidores de forma falaciosa. Eles pegam um valor real, um dado real do IDH e manipulam ele, fazem uma análise, uma conclusão, uma interpretação extremamente errada, como forma de ludibriar e iludir os eleitores para angariar votos e ser eleito. Isso é algo que deve ser extremamente condenado. Além disso, por mais que eu tenha criticado duramente o IDH aqui, hoje o IDH segue sendo infinitamente superior na avaliação da qualidade de vida do que o PIB. O PIB, como o próprio criador diz, só mede a renda. O IDH, ainda assim, é indicativo em relação à qualidade de vida. Não apresenta correspondência exata, mas ainda assim é um bom indicador e é o melhor que temos no momento. Então, devemos valorizar o IDH e buscar fazer iniciativas como a da própria presidente Nicolas Sarkozy, evoluir e aprimorar o IDH. Todos esses índices servem como retorno à própria sociedade humana e sua dinâmica atual. Então, aprimorar os índices é, de certa forma, aprimorar a qualidade de vida. É uma crítica propositiva à sociedade como forma de melhorar a questão da qualidade de vida e do desenvolvimento humano.
É o que eu tenho para dizer hoje para vocês. Refletam sobre isso. Bom dia.